O feriado foi de desespero para muitas famílias que buscaram a rede pública de saúde. Pessoas que tentavam internar bebês com problemas sérios de saúde numa UTI pediátrica. Mas faltam vagas. A gente acompanhou essa situação o fim de semana inteiro. Veja na reportagem da Larissa Bittencourt. Nos hospitais da rede pública, o fim de semana foi de angústia para muitos pais que buscavam atendimento infantil. Às 7 horas esperando atendimento para minha filha que está com princípio de pneumonia. Quando chega aqui, essa fila enorme e não anda, você fica aqui muito tempo com a criança e ninguém atende. Tá desse jeito. Mas há casos em que ter paciência não basta. Cíntia precisa de uma vaga em uma unidade de terapia intensiva para a filha Yasmin. A criança tem apenas 1 mês de idade e está com pneumonia. Foi atendida aqui, aqui não tem UTI neonatal. Ela está precisando urgente de uma transferência. O caso de Yasmin, infelizmente, não é o único. Esta conselheira tutelar precisou procurar a justiça em busca de uma vaga em UTI para um bebê de 3 meses. O menino estava internado no Hospital da Posse, mas lá não há terapia intensiva. Na sexta-feira à noite, a conselheira obteve uma decisão judicial, obrigando o Estado a conseguir uma vaga para a criança na rede pública ou a pagar por um leito particular. Porque o Hospital Geral aqui de Nova Iguaçu, o Hospital da Posse, solicitou transferência para um hospital que tivesse UTI, pois o bebê estava tendo paradas cardíacas e está correndo risco de morte. Fomos ao Hospital da Posse para saber se o menino tinha conseguido a transferência. Encontramos a madrinha da criança. Um momento antes da entrevista, o telefone toca. Entendi. Hoje é domingo, são 10 horas da manhã. A liminar concedendo a transferência do bebê de 3 meses saiu na sexta-feira às 11 da noite. E a Regiane, que é a madrinha, acabou de receber a notícia de que ainda não conseguiram uma vaga. Regiane, como é que foi a noite de hoje? Foi péssima. Meu bebê está em estado grave. Os médicos só dizem que vamos esperar, mãe, para que nada aconteça. Enquanto isso, a gente está esperando a UTI, resultado de resposta de algum lugar, só que a gente não está conseguindo. O que acontece? Toda hora ele entra em parada respiratória. Entendeu? Eu não aguento mais. Durante nossa conversa, a mãe de outra criança chega. O filho dela também precisa ir para uma UTI pediátrica, mas não consegue vaga mesmo tendo uma ordem judicial. Ele está lá todo entubado, esperando a vaga. A gente com a liminar também servindo de nada, porque teria uma posição, eu só aguardar que estão correndo atrás. Estão esperando que meu filho morrer. Olha, ainda bem, temos uma boa notícia, viu? Depois de todo esse sofrimento aí, os 2 bebês aí, desses 2 últimos casos, conseguiram vagas em UTIs ainda no domingo. Um deles no Albert Schweitzer, em Realengo, e o outro numa clínica particular de Duque de Caxias. A menina Yasmin, que estava no Getúlio Vargas, também já foi transferida para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo. Vamos conversar um pouco mais sobre essa angústia aqui das muitas famílias com o doutor Luiz Fernando Corrêa. Doutor Luiz Fernando, há um levantamento de quantas vagas de UTI pediátrica ainda tem que ser criadas no estado para atender esses casos todos? Não, olha, nem na rede pública, nem na rede privada a gente tem esse número concreto ainda. O que a gente sabe, a sensação que se tem como médico é de que, com certeza, existe uma carência enorme de leitos pediátricos. É muito importante a gente separar que existe a necessidade de leitos pediátricos neonatais, ou seja, para os nenéns logo depois do nascimento, e também, principalmente até, para as crianças um pouquinho maiores. Essas, então, a dificuldade é muito maior, porque elas não podem ficar num CTI normal, de adulto, e talvez, às vezes, são um pouquinho maiores do que a estrutura de um UTI neonatal. Existe essa divisão. Eu conversei agora há pouco com o Sindicato do Estado do Rio de Janeiro, que me disse que está finalizando um censo, que vai nos entregar esses dados, vai nos passar esses dados daqui a uns 10, 15 dias. Mas, de qualquer forma, existe um contrato do governo estadual, da Secretaria Estadual de Saúde, com as UTIs privadas para tentar remediar o problema, mas o problema é muito grave. Pois é, mas o problema não sabe nem a dimensão, né, dessa dificuldade toda e fica mais complicado. Vamos chegar para cá para a gente conversar hoje com uma entrevistada que veio aqui hoje para conversar com a gente aqui na RJ, é a Regiane, madrinha daquele bebê de 3 meses com pneumonia, que só conseguiu ser transferido depois de muita luta, né, Regiane? É. Desde quando que ele já precisava ter ido para uma UTI pediátrica? Desde o dia 15 de abril. Quer dizer, 15 de abril precisava ter sido transferido. Foi o dia que ele foi internado com pneumonia, né? Já grave. E dali foi só piorando. Então a gente, como não conseguiu transferir ele,
O caso foi entrar na justiça, né, para ver se seria mais rápido, mas mesmo assim foi feito pouco caso. Vocês esperaram uma semana ainda tentando a vaga, que não apareceu. Isso. Aí na sexta-feira passada entraram na justiça e mesmo assim a justiça determinava a transferência imediata. E não foi o que aconteceu. A justiça determinou, né, na liminar que ele fosse transferido para um municipal ou um hospital estadual, em último caso, numa rede particular, né? E assim, nem em último caso a gente estava conseguindo, porque eles só dizem, vamos esperar, mãezinha, vamos esperar, né? A transferência aconteceu só no domingo, Só né? no domingo, porque a emissora, né, ela teve que expor isso, né, para poder a gente ver se consegue alguma coisa. Aí foi onde eles começaram a correr atrás, porque, no caso, o grande transtorno foi a central de regulação. Pois é, vamos tentar entender o que está acontecendo aí para facilitar um pouco essas transferências. A gente está ao vivo aqui com a Beth Luquete, chegando para conversar com representantes da Secretaria Estadual de Saúde. Beth, esse acordo para fazer transferências para hospitais particulares, para outros hospitais, não está funcionando? O que está acontecendo? Bom, a Secretaria Estadual de Saúde alega que esse acordo está funcionando sim. São 230 leitos, né, que o Estado tem direito a usar da rede privada. Nós estamos com o subsecretário de Atenção à Saúde, Alfredo Scaff, e ele vai explicar tudo isso para a gente. Doutor Alfredo, o que está acontecendo? O que está dando errado? Existe então a contratação de 230 leitos de UTI neonatal, existe uma deficiência grave na área de UTI pediátrico, não só na área pública como na área privada também, e para essas existe uma dificuldade maior de internação. Essas vagas, elas existem esse número, como eu falei, à medida que essas vagas vão tendo alta, elas vão sendo internadas, né? E o que acontece nesses casos, né, que você precisa estar internando. Quando você tem um mandato, esse mandato é respeitado, é buscado a vaga para o mandato, então logo consiga a vaga, esse mandato é internado, essa criança com mandato é internada. Agora, o Estado está tendo dificuldade até de respeitar, vamos dizer assim, as decisões judiciais, não é isso? 2 mães nesse fim de semana. Agora, o que pode ser feito para aliviar essa dor? Quer dizer, são crianças que estão à beira da morte, são bebês. Primeiramente, quando tem um mandato, imediatamente se começa a buscar a vaga para internar por questão dessa força de liminar. O que tem que ser feito, o que deve ser feito, está sendo feito pelo Estado e pelos municípios, primeiro fortalecer a regulação, ou seja, os municípios e o Estado conseguir fazer uma regulação desses leitos para que o mais rápido possível essas crianças sejam internadas. Um segundo momento é o aumento dos leitos públicos, tanto municipal, dos hospitais municipais, dos hospitais estaduais e dos hospitais federais, que tem uma rede importante no Rio de Janeiro. Agora, já dá para dar um prazo de em quanto tempo a gente vai ter novos leitos? E contratar da iniciativa privada, como o Estado fez. Foi contratado ao longo de 2010 e neste ano de 2011, 230 leitos de UTI neonatal, que são para aqueles bebezinhos. Para a UTI pediátrico, que realmente é um problema que tem que ser buscado novos leitos. Quer dizer, ainda não dá para dar prazo. Então, o prazo é na medida que você consegue fazer a contratação e a ampliação dos leitos existentes. Obrigada pela atenção. Ana Paula, é com você no estúdio. Obrigada, Beth, por ter insistido, né? Realmente foi muito difícil, não tem nenhum prazo. E enquanto isso, o que a gente vê é que a demora para a transferência desses bebês para UTIs pediátricas, isso agrava muito o estado de saúde, né, doutor Luiz Fernando? Né? Quando alguém precisa, criança ou adulto, precisa ir para o CTI, é para aquela hora. Né? A gente sabe que aquele momento de necessidade, a indicação técnica deve ser respeitada. O grande problema, gente, é que não tem leito suficiente. Infelizmente, a gente está vendo do pior jeito possível a prova disso. Ou seja, mesmo com a ordem da Justiça, que também a Justiça manda, mas a Justiça não pode inventar um leito, né? É verdade. Nem a Secretaria pode, vamos ser justos, nem a Secretaria pode inventar um leito que não existe. Tem que ter inventado antes, né? Já Exatamente. tem que ter todo um planejamento para não chegar nesse ponto. Infelizmente, os hospitais estão diminuindo o seu tamanho, o volume, a quantidade de leitos, e a população cresce. Então, é uma conta que não vai fechar nunca se isso não for resolvido. Está faltando investimento. A Regiane sentiu isso na pele ali, tentando internar o afilhado de 3 meses de idade. E nesse período de espera, o estado dele se agravou, teve paradas respiratórias. Como é que ele está agora, Regiane? Agora ele ainda continua em risco de vida ainda, a pneumonia ainda é muito grave, né? A doutora ontem me passou isso. Então, a gente tem que rezar muito e esperar a melhora dele, né? Porque se agravou tanto assim porque esperando um leito, né? A realidade a gente, para poder procurar saúde na rede pública, tudo é difícil. É verdade. Obrigada, viu, Regiane? Muito boa sorte aí para o seu afilhado. Estamos torcendo aí pela melhora dele, agora que ele finalmente conseguiu vaga lá na UTI pediátrica.